A nova revolução educacional chegou. E olha, quem parece estar no comando não é bem o professor, é o algoritmo. Hoje a gente vai mergulhar fundo em como a inteligência artificial está se infiltrando, sabe, quase quietinha nas escolas do país todo. As promessas nossas são muitas. Inovação, ensino quase sob medida para cada aluno. Mas, ao mesmo tempo, cresce aquele receio, né? Será que a gente está virando só usuário de umas caixas pretas tecnológicas sem entender o que de fato acontece ali dentro? Ao longo desta edição, vamos investigar juntas e juntos o que está por trás dessa corrida tecnológica na educação. Por que esse interesse todo de certas empresas? Que debates políticos isso acaba acendendo? O nosso foco aqui é entender como a gente pode usar a IA para de verdade transformar a educação, mas sem rifar o papel humano essencial do professor. Vamos buscar caminhos para um uso ético, sabe? Que estimule o pensamento crítico e que inclua todo mundo de verdade. Exato. E para construir essa nossa edição, a nossa base é bem diversa, né? A gente está se apoiando em pesquisas recentes como os dados importantes do CETIC.br, em relatórios de peso de organizações internacionais como a Unesco, a OCDE, e também, claro, nas análises críticas de especialistas bem reconhecidos na área de educação e tecnologia. Nomes como Paulo Blixten, Boaventura de Souza Santos, enfim, gente que traz perspectivas fundamentais para esse debate. E só um lembrete rápido. Para quem quiser ir além, sabe, explorar mais os detalhes, todos os links para as fontes que a gente usou para preparar esta edição estão lá na descrição, tá? A nossa missão aqui não é dar resposta pronta, longe disso. É mais ir além daquele discurso superficial que às vezes parece pura propaganda tecnológica, né? A gente quer investigar um impacto real que a IA já está tendo e, bom, pode ter nas salas de aula, considerando os vários ângulos, os potenciais e, claro, os desafios enormes que estão colocados aí. Ótimo. Então vamos começar pelo chão da escola mesmo, pela realidade de agora. Porque a IA, ela não é mais coisa do futuro, né? Já está bem presente. Os números do CETIC-BR que você citou são, nossa, de arregalar os olhos. 7 em cada 10 alunos do ensino médio no Brasil já admitiram ter usado alguma ferramenta de IA para fazer trabalho escolar. 7 em 10. É muita gente. E aqui que entra um nó que me parece central nessa história toda. Esse uso é massivo, quase geral entre os jovens, mas só 32%, sabe? Menos de um terço diz que recebeu alguma orientação na escola sobre como usar isso de forma crítica, consciente. É como se a gente estivesse dando a chave de um carro super potente para um monte de gente sem nenhuma aula de direção. Sem falar dos riscos, né? Fica um uso meio selvagem, não acha? Exatamente essa sensação. É um uso muito reativo, né? Muitas vezes focado só em conseguir a resposta rápida sem aquela mediação pedagógica que é tão necessária para transformar a ferramenta num instrumento de aprendizagem de verdade. E no meio disso tudo, quem tá lá? Os professores, na linha de frente total dessa mudança. Os dados da OCDE também mostram um retrato bem interessante disso. 56% dos professores brasileiros dizem que já usam ferramentas de IA no dia a dia profissional. Esse número, veja só, é até maior que a média dos países mais desenvolvidos que fazem parte da OCDE. Só que aí vem o outro lado da moeda, que é bem preocupante. A mesma pesquisa da OCDE mostra a fragilidade disso tudo. 64% desses professores dizem que não receberam formação adequada para usar essas tecnologias de forma pedagógica na sala de aula. E, como se não bastasse, 60% relatam problemas básicos de infraestrutura. Falta conexão estável de internet, falta equipamento que funcione direito nas escolas. Ou seja, usam, mas muitas vezes é na raça, sabe? Sem suporte nenhum. E é precisamente esse descompasso que acende o alerta vermelho em organizações como a Unesco. O relatório deles, de 2025, é muito enfático nisso. A inteligência artificial só vai conseguir ter um papel realmente democratizador na educação se ela vier junto com políticas públicas muito bem estruturadas. E o que isso significa na prática? Bom, significa garantir que todo estudante, não importa onde mora ou estuda, tenha acesso igualitário a essas tecnologias. Significa criar regras éticas claras sobre como os dados dos alunos podem ser usados e por quem, né? E, talvez o mais crucial de tudo, significa investir pesado,
e de forma contínua na formação dos professores, para que eles não sejam atropelados pela tecnologia, mas consigam de fato dominá-la criticamente. O que a gente vê, infelizmente, é a tecnologia chegando muitas vezes como um tsunami, sabe? Antes que a política pública consiga construir as barragens de proteção e os canais certos para direcionar essa força toda. A Unesco até criou um programa global, o Future Proof Education, para tentar ajudar os governos a fazerem essa implementação da IA de um jeito mais seguro, mais planejado, colocando o fator humano no centro. Mas, nossa, é um esforço gigantesco, que exige vontade política, exige investimento, exige tempo. Entendi. É aquela velha história do carro andando na frente dos bois, né? E enquanto essa estrutura toda não vem, o discurso em torno da IA na educação continua vendendo o futuro brilhante, não é mesmo? A gente ouve muito falar em personalização do aprendizado, quase como se cada aluno fosse ter um tutor digital exclusivo ali, 24 horas por dia. Prometem sistemas que magicamente identificam as dificuldades de cada um e oferecem ajuda na hora. Isso até me fez lembrar daquela visão antiga, mas que ainda é super poderosa, do Seymour Papert, um dos pioneiros do uso de computadores na educação. Ele dizia algo tipo: o computador não deve programar a criança, mas a criança deve programar o computador. A IA, pensando nesse ideal, poderia até ser uma ferramenta para isso, né? Para estimular o aluno a ser protagonista, a investigar, a criar, a construir conhecimento de forma ativa. Não só ficar ali recebendo passivamente. Um exemplo que sempre aparece nessas discussões é a Khan Academy, com o sistema deles, o Khanmigo. A promessa que eles fazem é que a ferramenta serve para apoiar professores e alunos, não para tomar o lugar de ninguém. E o alcance deles é inegável, né? Estão em 190 países, falam com quase 200 milhões de estudantes. É uma escala, assim, impressionante. E essa corrida pela IA na educação não é só aqui no Brasil, claro. A gente vê movimentos parecidos em outros lugares. No Reino Unido, na Finlândia, por exemplo, eles estão implementando programas nacionais bem robustos. Mas parece que tem uma diferença importante. Lá existe um controle estatal mais forte sobre como isso é feito e um investimento muito grande na formação crítica dos professores. Parece que entenderam que não basta só jogar a tecnologia na escola, né? É preciso preparar quem vai mediar o uso dela. Isso reforça muito a ideia de que o avanço tecnológico não precisa significar a dispensa do humano, mas sim a qualificação dele. Exatamente. Mas é nesse ponto, justamente, que os alertas mais sérios começam a piscar. O professor Paulo Blickstein, que pesquisa tecnologia e educação lá na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, levanta uma preocupação que eu acho central. É o risco enorme da gente estar, talvez sem nem perceber direito, transferindo o controle sobre o que se ensina, o currículo e principalmente sobre como se avalia, para as mãos de pouquíssimas e gigantescas empresas de tecnologia, as Big Techs. O que é fascinante aqui, e ao mesmo tempo muito preocupante, é como essa dinâmica pode acabar transformando os dados educacionais dos nossos filhos, dos nossos estudantes, numa nova e valiosíssima mercadoria. Quem controla esses dados? Para que fins eles são usados? Isso tem um potencial imenso de aprofundar as desigualdades que já são brutais no nosso país, sabe? Criando abismos ainda maiores entre escolas ricas e pobres, entre as diferentes regiões. Quer dizer, além do risco pedagógico em si, tem um risco econômico e social gigantesco aí, de concentração de poder e de exploração desses dados. Sem dúvida nenhuma. E some-se a isso uma outra questão que é fundamental: os vieses algorítmicos. É crucial a gente entender que os algoritmos não são neutros, não são matemática pura. Eles são criados por pessoas, carregam as visões de mundo, os preconceitos, os pontos cegos de quem os programou e também dos dados com que eles foram treinados. Existe um risco muito concreto de que essas ferramentas de IA acabem reproduzindo ou pior, até amplificando padrões de discriminação racial, de gênero, cultural, dentro do próprio ambiente escolar. Imagina um sistema de recomendação de conteúdo ou de avaliação que, sem querer, favoreça um tipo de aluno em detrimento de outro. É por isso que tanto a Unesco quanto especialistas ligados à OCDE insistem tanto na urgência de criarmos marcos regulatórios fortes e claros. Precisamos, primeiro, garantir a soberania sobre os dados educacionais. Isso significa que esses dados pertencem à esfera pública.
devem servir ao interesse educacional coletivo e não podem ser simplesmente apropriados para gerar lucro privado. E segundo, a gente precisa de transparência total nos contratos firmados entre governos e as empresas de tecnologia que fornecem essas plataformas. O que está sendo contratado, afinal, que dados estão sendo coletados, como eles são usados, a sociedade tem o direito de saber, né? E essa preocupação com a soberania, com quem define os rumos da educação e do conhecimento, nos conecta com um pensamento mais profundo ainda, como o do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, e o conceito dele de epistemologias do Sul. Ele nos convida a repensar o conhecimento a partir das nossas próprias realidades, especialmente aquelas que foram historicamente marginalizadas, sabe? Resistindo à imposição de modelos que vêm de fora, muitas vezes disfarçados de progresso tecnológico. Porque se a inteligência artificial na educação for guiada só pela lógica do mercado global, ela corre um risco sério de se tornar o que o Boaventura chama de um novo colonialismo digital. Nesse modelo, o conhecimento vira uma commodity, um produto para vender. O aluno vira um conjunto de dados para ser minerado e explorado. E países como o Brasil viram meros mercados consumidores de tecnologia desenvolvida em outros centros, reforçando ainda mais as dependências. Como alternativa a essa monocultura do saber, onde parece que só o conhecimento técnico-científico ocidental tem valor, o Boaventura propõe uma ecologia dos saberes. A ideia é buscar uma educação que valorize, que legitime e que coloque em diálogo as diversas formas de conhecimento que existem nas nossas comunidades escolares, nos nossos territórios. O saber popular, o saber indígena, o saber quilombola, o saber da experiência vivida, todos eles importam. E nessa mesma linha de pensamento crítico sobre a tecnologia, o filósofo Yuk Hui, que pensa a tecnologia a partir de contextos não ocidentais, traz um conceito interessante: cosmotécnica. A ideia central é que a tecnologia não é algo universal e neutro. Cada cultura, cada cosmovisão pode e deve pensar e desenvolver tecnologias, incluindo a IA, que estejam alinhadas com seus próprios valores, com suas próprias formas de entender o mundo. Se a gente só importar a tecnologia sem essa reflexão crítica, ela pode se tornar o que o Hui chama de uma máquina de captura, que acaba padronizando nossos modos de pensar, de sentir e de viver. É uma perspectiva muito potente essa, de não aceitar a tecnologia como um dado pronto, mas de questionar de onde ela vem e a serviço de que visão de mundo ela está. E essa reflexão toda nos leva a outro ponto que é fundamental: o impacto disso tudo no bem-estar, na saúde mental dos nossos jovens. A gente tem visto um debate intenso sobre isso, né? O psicólogo social Jonathan Haidt, por exemplo, naquele livro The Anxious Generation, defende medidas drásticas, como até banir completamente os celulares das escolas, apontando prejuízos cognitivos e emocionais ligados ao uso excessivo. Por outro lado, figuras como o Sal Khan, lá da Khan Academy, tentam um caminho do meio, digamos assim. Ele propõe algo como proibir o uso recreativo dos smartphones durante o horário escolar, para evitar distrações e tal, mas permitir e até incentivar o uso pedagógico de laptops e da internet para pesquisa, para produção de conteúdo, para atividades que sejam realmente educativas. É uma busca por equilíbrio, reconhecendo que a tecnologia também pode ser uma ferramenta produtiva. E essa preocupação com o celular na escola parece ser uma tendência global mesmo. Países como Suécia, França, Dinamarca já implementaram ou estão implementando agora, a partir de 2025, políticas nacionais para restringir o uso desses aparelhos em escolas públicas. O argumento é quase sempre o mesmo: melhorar a concentração dos alunos, a qualidade da aprendizagem e também o ambiente social na escola. E o Brasil entrou nessa onda também, né? Com uma lei federal aprovada em janeiro de 2025 que estabelece diretrizes nesse sentido, embora a aplicação prática ainda esteja aí em debate. Mas a questão da tecnologia e do bem-estar vai além do celular, viu? Uma pesquisa recente, também de 2025, da organização Common Sense Media, lá nos Estados Unidos, trouxe um dado que eu considero realmente alarmante. 75% dos adolescentes americanos entrevistados disseram já ter usado chatbots de IA como se fossem companheiros virtuais, sabe? Para conversar, para passar o tempo. E o mais chocante:
1 em cada 8 desses jovens afirmou buscar apoio emocional nesses programas de inteligência artificial. Buscar apoio emocional num robô. Isso soa... Nossa, no mínimo estranho. Preocupante, talvez. Extremamente preocupante, porque levanta um alerta gigantesco sobre o risco real da tecnologia estar começando a substituir vínculos humanos que são, assim, absolutamente essenciais para o nosso desenvolvimento socioemocional. Que implicações éticas isso tem? O que significa buscar empatia num código de programação? A especialista em relações humanas, Lua Barros, tem uma frase muito forte que diz: sem o outro, não há sonho que se sustente. A conexão humana real, com as suas imperfeições e profundidades, ela é insubstituível para a nossa saúde mental e para a construção de sentido na vida. E, infelizmente, já existem relatos trágicos que mostram o perigo dessa substituição. Investigações nos Estados Unidos revelaram casos de adolescentes que, em momentos de crise emocional aguda, de pensamentos suicidas mesmo, recorreram a chatbots buscando ajuda. E os sistemas, por serem baseados em algoritmos frios, falharam miseravelmente em identificar a gravidade da situação, em oferecer o suporte adequado ou em acionar qualquer protocolo de proteção humana. Isso expõe de forma brutal a limitação estrutural da IA para lidar com a complexidade, a ambiguidade e a urgência do sofrimento humano. Falta o olhar, falta a escuta sensível, falta a intervenção que só um outro ser humano com empatia genuína pode oferecer. Nossa, esses casos são de gelar a espinha mesmo. E eles nos trazem de volta para o coração da escola, para o risco pedagógico que talvez seja o mais central de todos, e que às vezes fica meio escondido atrás do discurso puramente tecnológico, né? Se a IA for mal implementada ou mal utilizada, ela pode acabar minando justamente aquilo que a escola tem de mais precioso, o vínculo entre o professor e o aluno. A tecnologia pode, paradoxalmente, esvaziar a escuta pedagógica. Aquela conversa atenta, individualizada, olho no olho, sabe? Que permite ao professor entender de verdade as necessidades, as angústias, os potenciais de cada estudante. O risco é a gente acabar reduzindo o ato de ensinar e aprender a uma troca mecânica de comandos e respostas automáticas. Isso reforça uma visão muito pobre, muito instrumental da aprendizagem, totalmente desconectada do território onde a escola vive, do corpo daquele aluno, da sua cultura, da sua história de vida. A IA deveria, idealmente, servir para ampliar a capacidade de escuta do professor, para ajudar a construir sentido junto com o aluno, e não para padronizar tudo, vigiar comportamentos e entregar conteúdo enlatado. E tem outra camada nesse risco pedagógico que é importante a gente falar, o surgimento do que o think tank Brookings Institution chamou de novo analfabetismo digital. A ideia é que não adianta só saber usar a ferramenta, saber clicar nos botões certos do ChatGPT ou de qualquer outra IA. O verdadeiro perigo é termos uma geração de estudantes que opera essas tecnologias, mas não faz a menor ideia de como elas funcionam por dentro, que tipo de dados elas coletam sobre eles, quem está controlando essas ferramentas, ou quais são os impactos sociais, econômicos e políticos do uso massivo delas. Seria um usuário passivo, né? Um consumidor de tecnologia em vez de um cidadão digital que é crítico, que é consciente. Não é só usar a IA como ferramenta, mas entender a IA como um fenômeno complexo, como um objeto de estudo em si. E claro, a gente não pode jamais esquecer da realidade da dupla exclusão que afeta tantas escolas públicas, especialmente em áreas mais vulneráveis do Brasil. Muitas vezes, essas escolas lutam primeiro contra a falta total de acesso à tecnologia básica, computador, internet de qualidade. E quando finalmente algum acesso chega, frequentemente falta política pedagógica que oriente um uso significativo, mediado pelo professor, que realmente potencialize a aprendizagem e a criatividade, em vez de só replicar modelo pronto ou servir para controle. É nesse contexto que pesquisadoras como a Mireille Hildebrandt, que estuda ética e direito na era digital, argumentam que, para evitar que a IA se torne mais uma ferramenta de opressão ou de controle institucionalizado dentro das escolas, a implementação precisa seguir alguns princípios éticos bem rigorosos. Ela fala em transparência algorítmica, a gente precisa saber minimamente como os sistemas tomam suas decisões, em possibilidade de auditoria,
poder verificar se há vieses, erros, injustiças e, talvez o mais importante, em participação social. Ou seja, envolver ativamente professores, alunos, famílias e a comunidade escolar nas decisões sobre como e para que usar essas tecnologias. Faz todo sentido. Diante de tantos riscos e complexidades, como é que a gente pode pensar em caminhos para usar a IA de uma forma que realmente contribua para uma educação melhor? Educadores com uma visão mais progressista, muitos deles inspirados no legado do Paulo Freire, defendem que qualquer debate sobre tecnologia na educação precisa estar firmemente ancorado em práticas de justiça cognitiva. O que isso quer dizer? Significa fundamentalmente respeitar, valorizar e colocar em diálogo as diferentes formas de saber, de conhecer e de viver que existem dentro da escola e na comunidade ao redor dela. A inspiração freiriana aqui seria usar a tecnologia não como um instrumento de vigilância, de padronização ou de entrega de conteúdo de cima para baixo, mas sim como um meio para ampliar o diálogo, a escuta mútua entre professor e aluno e a transformação coletiva da realidade. É lembrar aquela frase tão célebre do Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. A IA, se bem pensada e bem utilizada, poderia talvez ajudar a criar algumas dessas possibilidades, mas sempre com essa intencionalidade pedagógica e política muito clara. Já existem, felizmente, algumas experiências muito interessantes florescendo nesse sentido, ainda que numa escala menor, né? Algumas universidades públicas brasileiras, como a UFRJ e a UFABC, por exemplo, vêm desenvolvendo projetos piloto que buscam integrar tecnologias digitais ao ensino, mas fazendo isso de um jeito diferente, partindo das epistemologias, dos saberes e das necessidades locais, dialogando com conhecimentos indígenas, quilombolas, populares. O que essas experiências contra-hegemônicas fazem, essencialmente, é desafiar aquela lógica vertical, homogênea, que geralmente domina as grandes plataformas digitais comerciais. Elas propõem outros desenhos de interação, outras formas de usar a tecnologia, que valorizam a diversidade de saberes, que colocam a ferramenta a serviço dos projetos pedagógicos e das comunidades, e não o contrário. São pistas importantes de que outros caminhos são sim possíveis. Chegando ao fim desta nossa edição, fica muito claro para mim que a inteligência artificial na educação é uma faca de dois gumes, sabe? Uma ferramenta profundamente ambivalente. Ela carrega, sim, um potencial enorme para inovação, para personalização, para otimizar processos, mas, ao mesmo tempo, traz ameaças muito reais de aprofundar desigualdades, de introduzir vieses discriminatórios e até de desumanizar aspectos essenciais do processo educativo. O futuro da educação nesse cenário tecnológico todo vai depender crucialmente de como nós, enquanto sociedade, vamos encarar os desafios centrais que a gente discutiu aqui. A necessidade de criar regulações públicas eficazes e democráticas, de investir massivamente na formação crítica e continuada de professores e estudantes e de proteger os dados educacionais como um bem comum, não como mercadoria. Como a Unesco bem me salta, a questão não é simplesmente rejeitar a tecnologia, mas sim compreendê-la profundamente e conseguir guiá-la com princípios éticos claros. No fundo, não se trata de uma escolha simplista entre o humano e o tecnológico. O grande desafio é encontrar formas de integrá-los de maneira ética, equilibrada, crítica e que coloque sempre as necessidades humanas, sociais e educacionais em primeiro lugar, acima dos interesses puramente comerciais ou tecnocráticos. Exatamente. E fica aqui uma reflexão final, né? A inteligência artificial, por mais avançada que ela se torne, pode até conseguir ensinar conteúdos específicos para todos, talvez até de forma mais eficiente em alguns casos. Mas ela jamais substituirá a experiência humana insubstituível que é ensinar e aprender juntas e juntos, com empatia, com afeto, com vínculo, com construção de significado compartilhado. Por isso, a gente gostaria de deixar um pensamento provocador para quem nos ouve.
antes de abraçar qualquer solução milagrosa ou plataforma revolucionária que prometem para a educação usando IA, vale sempre fazer a pergunta crítica, aquela pergunta incômoda. Quem realmente ganha com isso? Quais interesses estão por trás dessa tecnologia específica nesse contexto específico? Se o que a gente quer é construir um futuro para a educação que seja verdadeiramente inclusivo, que forme cidadãos críticos, criativos e capazes de transformar o mundo, precisamos garantir que a inteligência das máquinas esteja sempre a serviço da inteligência das pessoas, da riqueza da diversidade cultural e da pluralidade dos modos de ser, de viver e de aprender. E lembrando mais uma vez, para quem quiser se aprofundar nos estudos e relatórios que a gente mencionou, todos os links para as fontes que serviram de base para esta edição estão detalhados lá na descrição, tá bem?